Olá, começando mais uma hora da magia, momento de falarmos sobre a arte da transformação e como que ela pode apoiar na sua mudança de vida. Temos nos dedicado nos últimos episódios a falar sobre deusas de diversas culturas, essas potências que podem ajudar você a se sintonizar a energias que são mais adequadas para você conquistar os seus objetivos, metas, propósitos. Afinal, estamos falando de divindades que regem determinados assuntos, que trazem isso debaixo do seu guarda-chuva de atribuições. E nós falamos já sobre divindades egípcias, já falamos também sobre deusas gregas e agora nós vamos começar a falar sobre divindades do panteão africano. Mas se você perdeu algum episódio que traga uma divindade específica, seja do panteão grego ou do panteão egípcio, que você queira assistir ao programa, é só você ir lá no meu canal no YouTube, Edu Scarfon Oficial, e procure por lá que todos os vídeos estão disponíveis. Agora, gente, vamos falar então sobre uma divindade do panteão africano e não teria como ser diferente. É óbvio que a gente tem que começar a falar dessa deusa. Por quê? Porque ela é uma deusa muito aclamada no mundo. Aqui no Brasil, então, nem se fala. Ela é uma divindade muito amada e muito respeitada. Gente, é claro que eu estou falando de Iemanjá. Iemanjá é a deusa que, quando a gente pensa nela, já vem na cabeça, né? Praia, mar, né? Aqueles lugares lindos, né? Aquáticos e peixes também, a gente acaba pensando porque é a senhora dos peixes, inclusive, a protetora dos pescadores. Mas aqui no Brasil, Iemanjá, ela se destacou pelo atributo de grande mãe. É uma divindade que, quando a gente pensa nela, vem à tona a questão da maternidade. Por quê? Porque ela é a mãe dos orixás. Nós vamos conhecer logo mais um pouquinho dos seus mitos, tá? E vamos entender como que ela também alcançou, né, essa nomenclatura, né, de mãe dos orixás. Mas é fato que a rainha das águas, né, ela pode ser evocada tanto para trazer a questão da maternidade. Isso nós podemos pedir para ela e também para Oxum. Oxum é uma deusa muito chamada também para questões de fertilidade. Mas os pescadores pedem para ter boa pesca, para estarem protegidos também quando estiverem em alto mar, tá? E é uma deusa que pode ser chamada para trazer também harmonia na família, nos lares. Por quê? Porque ela é aquela que rege, né, a questão da maternidade, ela rege a relação da mãe com os filhos, ela é aquela que harmoniza a relação entre irmãos também. Então, de certo modo, para trazer harmonia para a família, você pode chamar, porque ela é uma deusa que valoriza muito essa questão e ela vai ter empatia em relação a você e ao problema familiar que você está vivendo. Por falar em empatia, gente, Iemanjá é uma deusa muito empática. Ela é aquela que ela não julga você quando você vem até ela para fazer um pedido qualquer que seja, tá? Então é uma deusa livre de julgamento. Ela entende qual é a necessidade sua, qual é o seu momento, aquilo que está no seu coração. Ela consegue captar, tá? Então é uma deusa ligada ao amor incondicional, inclusive. Bom, Iemanjá, ela teve alguns relacionamentos quando a gente pega para estudar a mitologia dela, tá? Uma das relações muito importantes foi com Orunmilá, que é o senhor do aconselhamento, deus da divinação, é aquele que responde através do jogo de búzios. Então, esse foi um dos relacionamentos importantes que Iemanjá teve, tá? E teve também com Olofim Oduduá, tá? Olofim Oduduá foi um dos consortes de Iemanjá. Conta a mitologia que ele era um grande rei e que o casal teve juntos vários filhos que se tornaram orixás. No entanto, um dia Olofim Oduduá ingeriu bastante vinho de palma
e aí ele ficou com a consciência dele meio tumultuada e fez algo que Iemanjá não aceitava. Ela tinha vergonha pelo fato de ter seios fartos e ele começou a caçoar dos seios dela. Envergonhada, extremamente irritada, né, com aquela postura dele, né, totalmente chateada, ela decidiu fugir e deixar ele para trás. E ela foi embora, mas ele não aceitou e colocou o exército dele em busca de Iemanjá. Ela correu, né, decidida a fuga, a ir embora, e o exército correndo atrás dela. Mas ela tinha uma garrafa que foi dada a ela para que ela utilizasse em alguma situação que ela precisasse muito, uma garrafa mágica. Então ela jogou a garrafa no chão e ali naquele momento um grande rio começou a se fazer presente e ela foi embora junto com aquelas águas a encontro do mar, deixando para trás o seu consorte para sempre. Bom, com isso nós temos um traço importante também, altamente característico da personalidade dos filhos de Iemanjá. O homem ou a mulher que tem esse arquétipo de Iemanjá dentro de si tende a ser uma pessoa que se magoa, tá? Uma pessoa magoável e que não esquece aquilo que os outros fizeram de ruim para ela. Então é uma pessoa que tem memória afetiva, tá? Então tem a memória ali em relação àquilo que já passou, que sofreu e que não esquece o que as pessoas fizeram para ele, tá? Ou para ela. Então, uma pessoa que tem boa memória em relação àquilo que vivenciou, que sofreu, que alguém ali fez com que a pessoa sofresse, tá? E aí Iemanjá foi embora e seguiu em frente. É engraçado que isso é muito típico de Iemanjá nos mitos. Quando a gente percebe que ela estava ali sofrendo perigo, ela se transforma num rio, numa afluente e vai de encontro às águas, tá? Isso também aconteceu porque na mitologia dela, um dos primeiros filhos de Iemanjá tinha aquilo que na mitologia clássica a gente vai ver como a questão do Édipo, né, que se apaixonou pela mãe. Então, um dos filhos de Iemanjá se apaixona perdidamente por ela. Aí, quando o pai não está em casa, ele começa ali a tentar persegui-la e importuná-la sexualmente. Então, ela começa a fugir do filho, que vai desesperado atrás dela. Num determinado momento, ela sofre uma queda e falece, tá? Naquele momento do mito. E aí, nesse momento dos seus seios, as águas começam a sair, tá? As afluentes na direção dos rios e na direção dos mares. E aí, mais uma vez, Iemanjá, ela trazendo à tona a água numa situação de risco, de perigo, nesse caso até da morte propriamente dita, tá? Então é uma deusa muito ligada às águas. Tem uma diferença que na África, Iemanjá tem uma relação íntima com a água doce. Aqui no Brasil é Oxum que rege a água doce e Iemanjá foi relacionada com os mares. Mas voltando ao arquétipo dos filhos de Iemanjá, nós falamos que são pessoas que não esquecem de questões vividas, que tenham trazido algum tipo de sofrimento a essas pessoas, mas são pessoas também que a gente pode falar de absolutamente tudo com elas, que elas não vão nos julgar, tal como a deusa. E são pessoas que também são muito mãezonas, protetoras com aqueles que amam. Elas tiram de si para dar ao outro. Então tiram delas mesmas para ajudar quem precisa. Essa é uma atribuição interessante também. E são pessoas que falam demais, tá? Que são conhecidas por falar além da conta e podem ter dificuldade de guardar segredo, tá? Então, cuidado, você que de repente é regido por Iemanjá, para não desenvolver essa via conhecida popularmente como boca de sacola, tá? Então, toma cuidado com isso, tá? Para você não desenvolver essa tendência, esse traço de personalidade, tá? Ainda na mitologia de Iemanjá, a gente vê que as pessoas regidas por Iemanjá podem ser um pouco melindrosas também, tá? Aconteceu algo interessante que a deusa, ela é mãe de muitos orixás, inclusive ela é mãe de Ossan. Ossan é aquele que conhece os segredos das folhas na natureza, a magia de cada erva, os poderes, as propriedades de todas as folhas.
Ossan ele tem um pouco dessa via do mago, digamos assim. E ele, logo cedo, quis sair de casa e viver na floresta. Foi estudando sobre as folhas, desenvolvendo encantamentos, e num determinado momento ele dá uma poção para Oxóssi. E Oxóssi também fica encantado com as matas e desejando viver na floresta. Vai embora também de casa. É o segundo filho que Iemanjá havia perdido, né? Porque, enfim, quis viver a liberdade. Então, primeiro Ossan, né, que foi para as matas, na sequência Oxóssi, que também quis viver na floresta, mas essa poção que Ossan deu para Oxóssi, ela tinha um tempo de validade. Aí, passada essa validade, um mês depois, Oxóssi voltou para casa e Iemanjá não quis recebê-lo. Lembra que tem uma personalidade meio magoada, meio sensível, meio melindrosa? Ela falou, não, você não quis ir para a floresta? Vai para a floresta agora, está querendo o conforto de casa? Por quê? Né? As facilidades da casa, da mãe, não, vai para a floresta, você não queria ir para a floresta? Iemanjá falou, e aí Oxóssi então foi embora. Ele falou, tá bom, então eu vou embora mesmo. E aí Ogum, que também era filho de Iemanjá, foi e descarregou nela, né? Ué, você sempre arrumando encrenca com os filhos, né? Ele voltou para casa e você foi e dispensou-lo, e o dispensou novamente, né? E aí Iemanjá ficou muito sentida porque ela viu que ela havia prejudicado, né, o relacionamento dela e afastado os 3 filhos, né? Ossan, Oxóssi e agora por último o Ogum, que não gostou da postura dela e a condenou pela forma como ela tratou o Oxóssi. E aí ela ficou mal e entristecida por isso. Então, por conta dessa etapa do mito, essa parte da mitologia, Iemanjá ela é aquela que ela busca intervir quando os familiares estão em conflito, tá? Dissolvendo os problemas que se tem em família, tá? Então, mais um mito aí, né, que mostra um pouquinho de Iemanjá. E tem vários, gente, diversos mitos. Iemanjá é conhecida aqui no Brasil também como Sereia, como Iara e também como Janaína, tá? São algumas das nomenclaturas. E aí, quando a gente pega imagens africanas mesmo, ligadas ao orixá, à divindade Iemanjá, tal como ela de fato é em suas origens, a gente vê uma mulher negra, seios fartos, sempre ali de algum modo surgindo, dando uma ideia de deusa da vida, né? Com o mar de fundo, com as águas. Aí quando a gente pega já as imagens que nós temos brasileiras, a gente vê, né, mulher branca, cabelos compridos, negros, utilizando uma veste azul clarinha. Essa veste azul clarinha, a tiara, né, que ela tem uma espécie de um diadema, é algo que é muito associado a Nossa Senhora, inclusive, tá? Porque num determinado momento, com o sincretismo, que foi uma forma na qual os negros encontraram para eles poderem continuar cultuando os seus deuses, os orixás. Por quê? Porque numa época que nós tínhamos padres, né, como José de Anchieta, aqui no Brasil, tentando catequizar os escravos e fazê-los com que se identificassem, né, com o cristianismo, os negros eles não tinham uma outra opção a não ser cultuar os seus deuses através das figuras dos santos, que estavam sendo impostas a eles. Então, desse modo, né, os escravos passaram a cultuar Oxum na figura de Nossa Senhora, tá? E passaram a cultuar, por exemplo, Iemanjá na figura da Nossa Senhora dos Navegantes, tá? Passaram a cultuar Oiá, Yansan, na figura de Santa Bárbara. Então eles estavam ali olhando os santos e na cabeça deles, por detrás daqueles santos, estavam os orixás, os deuses, que sempre foram muito importantes para eles, já cultuados pelos ancestrais deles na África, ok? E aí a gente tem então algumas semelhanças que foram notadas por esses povos entre Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes. E aí assim vai surgindo a Iemanjá da Umbanda, que é um pouco diferente
da Iemanjá africana, tá? Isso eu digo na aparência, na iconografia dela, tá? Mas não importa se você vai cultuá-la como uma estátua branca com veste azul celeste no seu altar, ou se você vai evocá-la como aquela negra de seios fartos. Iemanjá é Iemanjá. E a imagem não significa muita coisa para a gente. A imagem é só uma forma de homenageá-la, de colocar no seu altar, porque a gente sim tem necessidade de ver para crer, para poder reverenciar. É nós que precisamos de imagens. Os deuses, eles podem se mostrar da maneira como eles bem entenderem, tá? Mas nós temos o azul como uma cor ligada a Iemanjá. Então, acender uma vela azul clarinha para Iemanjá é algo que muita gente costuma fazer no seu dia a dia. Falando em ofertas para a deusa, as pessoas costumam também fazer peixe assado, e aí muitas vezes esse peixe é colocado num banquete ali celebrando Iemanjá, as pessoas se alimentam e também colocam ali de modo simbólico parte daquele peixe em honra à deusa. Rosas brancas também são oferecidas a ela. O manjar branco também é um dos alimentos dedicados a Iemanjá. E tem quem coloque na Umbanda aquelas colônias também de alfazema como oferenda à deusa. Então tem muita coisa que pode ser oferecida. Antigamente o pessoal fazia muito barquinho em honra a Iemanjá. E aí, principalmente, nos dias que são dedicados a ela, as pessoas costumavam colocar essa barca de isopor no mar com oferendas e pedidos. Hoje em dia as pessoas têm evitado esse tipo de coisa porque tem prevalecido a consciência ecológica. E eu acho muito importante. Se a gente quer honrar Iemanjá, é essencial que a gente respeite o reino dela, que é o mar. E também aqueles que residem nesse reino, os peixes, a fauna e a flora marítimas. Assim sendo, uma oferenda no mar, você pode colocar uma rosa branca, mas você não pode colocar coisas que vão poluir o ambiente. Eu não recomendo nem colocar perfumes, como as pessoas viram ali as colônias de alfazema. Eu acho que tudo isso ameaça. Aí as pessoas ameaçam a fauna e a flora marítimas, As pessoas falam, mas o que é um vidrinho diluído no mar? Mas, gente, tem vida ali também, tem um caramujo, tem um peixe que está passando ali naquele momento. Então, eu acho que não tem necessidade disso. Essas coisas nós podemos colocar no nosso altar em honra à deusa. Agora, no mar, eu acho que nós precisamos ser criteriosos. Não é isso que vai fazer com que você atraia o axé, a bênção de Iemanjá, mas sim a sua devoção pela deusa, o seu respeito a ela e a forma como você está ali invocando-a, colocando a sua necessidade, pedindo o axé dela e por aí vai. Mas essas são as oferendas mais comuns. Tem quem coloque espelho também no altar, porque Iemanjá é muito vaidosa, pentes também, tá? E nós podemos, inclusive, fazer rituais para Iemanjá pedindo por limpeza, porque ela é a Senhora das Águas. Então, pode nos ajudar na nossa limpeza energética e, além de mandar as energias negativas embora, ela pode nos auxiliar em questões emocionais também, tá? Você que sente que você está muito triste, muito ressentido, muito para baixo, com emoções ligadas a um passado que você quer deixar para trás, pode-se clamar a Iemanjá para que ela te ajude. Iemanjá tem algumas datas importantes de culto, tá? Uma delas é em dezembro, geralmente dia 8, e a outra é em fevereiro, dia 2 de fevereiro. Iemanjá é muito honrada, muito celebrada. Esse símbolo do barquinho para a deusa, nós podemos pôr em casa, no nosso altar também, um barquinho que você coloque seus pedidos, acenda ali por perto uma velinha para Iemanjá, depois você pode queimar esses pedidos, guarda o barquinho para utilizar no outro ano, se for o caso, tá? Não tem necessidade de colocar no mar, mas você pode utilizar a simbologia, tá? Não tem problema algum.
Podemos recorrer então muito a Iemanjá para situações familiares, situações de esfriar a cabeça também, né? Trabalhar o Ori, que está ali cheio de tensão, de preocupação, Iemanjá ajuda a acalmar. Peça também a deusa por fertilidade, se você deseja ter filhos, ou fertilidade enquanto energia para dar vida aos seus projetos, tá? Peça por fluidez, limpeza de energias, limpeza emocional e para desenvolver também a capacidade maternal, tá? Você mulher que de repente sente que você está muito desgostosa em relação a filhos, né? Não tem conseguido imprimir essa característica de cuidar do outro, e Iemanjá também ajuda a desenvolver tudo isso, certo? Então, uma deusa muito amada, muito respeitada, saudação a ela, Odoia, né? Odoiá Iemanjá, né? As pessoas costumam dizer, é uma saudação para você proferir no final da invocação a Iemanjá. E no YouTube você vai encontrar canções belíssimas. Quando você estiver chamando por Iemanjá, você pode deixar tocando também para ajudar você a entrar na energia da deusa, certo? Galera, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você quiser rever, você pode ir até o meu canal no YouTube, porque o vídeo vai ficar disponível por lá, tá? E comenta para mim se você já fez algum ritual com Iemanjá, já foi atendido por ela, já teve alguma bênção, alguma graça da deusa que você queira comentar e que você considere como algo relevante para as pessoas saberem, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? E deixa para mim também sobre qual deusa você quer que eu diga, que eu fale, aborde nos nossos próximos programas, que a gente vai levar isso em consideração para os próximos episódios. Também quero te lembrar que, se você está precisando de uma orientação tarológica, eu continuo atendendo com o tarô diariamente. O tarô é uma ferramenta que ajuda a gente a se coordenar, porque ajuda a gente a ter direcionamento, fazer escolhas, entender quais são aí os melhores caminhos, melhores direções a serem tomadas. Para saber mais sobre a leitura de tarô comigo, é num WhatsApp bem específico. Código 11, número 97374 5755. Então é o 11 97374 5755, ok? E também espero você lá no Instagram, no @eduscarfon. Aí você acompanha os stories e os conteúdos que são postados por lá semanalmente, tá? E Iemanjá é isso, gente. Ela é a grande mãe, ela é a mãe de Ogum, é a mãe de Oxã, em algumas versões mitológicas é a mãe de Ansan, é a mãe de Oxum e também foi a mãe adotiva, inclusive, de Obaluayê, que é o Omulu, né? O Omulu é a versão dele quando velho, Obaluayê é ele jovem, que é aquele deus que se veste de palhas. É um deus ligado à doença, né? O deus da varíola também, mas se é o deus da doença, também é o deus que conhece os segredos para vencê-la, sendo o deus também da cura. E aí conta que a mãe de Obaluayê acabou abrindo mão dele quando pequenininho, ele era cheio de feridas, e aí Iemanjá o encontrou sozinho no mar, se apiedou e adotou a criança, passando a cuidar dele, tornando-se a mãe adotiva. Então, gente, Iemanjá ela tem essa coisa da maternidade muito forte e pode ajudar você, mulher, que também deseja se tornar mãe, a ter essa bênção na sua vida, essa conquista, tá? Então, recorra a ela se você também é um filho que está com problemas com a mãe, rompeu relação e gostaria de se reaproximar, gostaria que as coisas fossem diferentes. Iemanjá é uma deusa incrivelmente poderosa e ela poderá te ajudar, ok? Eu vou ficando por aqui, quero agradecer muito a sua companhia e me despeço, né, pedindo que as bênçãos de Iemanjá recaia sobre cada um de vocês, que ela esteja iluminando sua vida com abundância, fartura, te trazendo proteção e equilibrando a sua mente.
A gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau.